telefone lá da Guarda Municipal, telefone 190 da polícia, caso você enxergue alguma situação criminosa como essa. 1h14, na próxima terça-feira, dia 6, o Grupo RIC promove o RIC Rural em Pauta. É uma grande palestra com Marcos Janck, ele é professor, é executivo e conselheiro também de empresas, além de ser escritor e palestrante especializado no agronegócio. A nossa região vive o agronegócio, respira o agronegócio e essa palestra é de graça e será no auditório da Casa Paraná Cooperativo, no Show Rural. O tema deste ano será a atual conjuntura econômica e comercial do agronegócio e as principais apostas agora para o setor no futuro. Terça-feira, deixe aí na sua agenda, você que vai estar no Show Rural, dia 6 agora de fevereiro, das 9 horas da manhã até às 11, RIC Rural em Pauta, no auditório do Show Rural. Participe, todo mundo convidado a prestigiar. E sabe quem prestigia o nosso programa também? Prestigia você aí de casa, mas principalmente o agro. Gilvo Grolli, tudo bem, seu Gilvo? Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom ter o senhor aqui para a gente bater um papo sobre esse espetáculo Show Rural. Por favor, sente-se, fique à vontade, o senhor está em casa. Vamos iniciar com esse convite que você acabou de fazer, Valdir, do Marcos Janck. É um dos maiores especialistas que nós temos no Brasil. Isso. Foi diretor de empresa, morou no exterior, conhece o mercado do agronegócio brasileiro e mundial. Para eu não exagerar, dizer como melhor pessoa do agronegócio nacional, mas uma certeza eu tenho, está entre os 5 maiores especialistas do agronegócio, não só na parte da propriedade, na produtividade, na produção, como também na atividade comercial que nós produtores também precisamos ter. Não é somente plantar e colher, nós temos que saber comercializar. Então, essa palestra do Marcos Janck é uma palestra que muitas vezes nós andamos 1000 quilômetros para dar o Vilo, e hoje estará em Cascavel. E vai ser de graça, terça-feira. Vamos reforçar esse convite, porque, olha, é um presente para os agricultores e pecuaristas aqui do Oeste do Paraná. Serão 3 horas de muito bate-papo, de troca de experiências, de ideias, de compartilhar conhecimento e essa vivência que o seu Gilvo estava falando, mencionando e reforçando aqui para nós. Então, todos convidados a participarem na terça-feira, dia 6, vai ser das 9 da manhã até às 11, um mergulho aí, né, em todas essas discussões. Movido pelo agro, inspirado em você. Tema de mais uma edição do nosso Show Rural Copavel, 36ª edição. Primeiro, como que está o coração? Eu sei que o senhor é muito organizado, é muito tranquilo e trabalha, vive, respira isso. Mas nas vésperas do Show Rural, como está o coração? No batimento de 12 por 7, bom, porque lá está uma maravilha, está tudo organizado. A gente que aqui lá a gente conhece desde o primeiro, porque participamos desde o primeiro, mas os investimentos desse 2024 estão 50%, os investimentos das empresas que estão lá, 50% maior do que foram os investimentos em 2023. Então, o evento hoje está sendo finalizado, toda a montagem, e aí os investimentos estão superior a 50% que foram no ano 2023. Qual é a sinalização que nos dá isso aí? É a perspectiva que o agronegócio continua forte e pujante. E não é por menos, porque nós temos aí, só no ano passado, o agronegócio segurou, inclusive, não só o PIB brasileiro, mas também a balança comercial brasileira. Então, o agronegócio está sendo a atividade econômica do país mais importante. E o Show Rural, esse evento, está demonstrando que ainda continuamos em ritmo forte de crescimento e com as novidades, porque essas empresas que investiram lá mais do que os anos anteriores, elas estão investindo porque elas têm muitas novidades. E quando a gente fala em novidades e a gente olha para o cenário nacional, seu Gilvo, a gente vê o país, o Brasil, ele é muito grande territorialmente falando, e aí a gente vê que 60%, ou pouco mais de 60% de todo o território nacional ele é preservado. Hoje a gente tem um interesse muito grande por parte do produtor, mas vai muito além. Vai da sociedade organizada, vai das famílias, vai das pessoas, né, que se preocupam em manter essas áreas preservadas. E aí a gente tem um efeito que é produzir mais, melhor, com qualidade, obviamente, e otimizando os seus espaços. Nesse cenário, a tecnologia ela não pode
trabalhar, né, sem estar atrelada a todas essas produções, ao agronegócio, né? É tão clara essa afirmação tua para nós que estamos no agronegócio, mas muitas vezes nós precisamos falar com o nosso consumidor, porque a gente olha a soja, toda ela é soja. Mas hoje, por exemplo, na preservação do meio ambiente, nós estamos usando menos produtos químicos e mais produtos biológicos. E é uma preservação do meio ambiente que não é visto a olho nu pela toda a sociedade, que a soja continua aumentando em produtividade e o compromisso nosso com o meio ambiente está na preservação das nascentes, tanto é que o Paraná tem 28% do seu território preservado. O Brasil, você acabou de afirmar que tem mais de 60% do território preservado. E, olha, eu vou citar um exemplo aqui, se me permite. Por favor. Ontem nós recebemos uma delegação da Holanda e comecei a trocar umas ideias com eles, falando do agronegócio brasileiro. Conclusão, o território da Holanda, que é em torno de 6 milhões de hectares, e esses 60% que você falou, certo? É 90 vezes o território, de 80 a 90 vezes, não é por cento, de 80 a 90 vezes o tamanho da Holanda, nós preservamos o Brasil. Então, como era uma delegação estrangeira, nós precisamos reforçar isso que você falou agora, que nós somos grandes produtores, mas somos o país que mais temos áreas preservadas no mundo. Vamos repetir para ficar legal? O país precisa reforçar mesmo. O país que mais tem áreas preservadas no mundo chama-se Brasil. E nós trabalhamos, obviamente, para melhorar cada vez mais, para manter preservadas essas áreas. Porque o agro ele não pensa só no dinheiro, no resultado financeiro, ele pensa na preservação, ele pensa no que vem das próximas gerações, em manter também esse trabalho que já vem sendo feito por famílias, para manter essas famílias no campo, produzindo com a sua terrinha ali, sempre ampliando a sua capacidade de produção. E eu queria focar, nesse sentido, eu queria focar na tecnologia, seu Dilvo, porque um dos carro-chefes do show rural e essa potência toda, esse sucesso, muito vem por conta da tecnologia que é criada para aplicar no campo para garantir esse efeito dominó, que é um ótimo resultado. Pegando aquela nossa conversa inicial da preservação dos 60%, e que é 80, 90 vezes o território da Holanda, veja bem, em quanto por cento no Brasil nós plantamos? Em 9%. Preservamos 60% e plantamos em 9%. E aí, o que você falou de tecnologias. As tecnologias estão nos levando a aumentar a produtividade 3 a 4% na mesma área que nós plantamos, sem usar novas áreas, a tecnologia está nos levando a aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade é sem agressão ao meio ambiente. Pelo contrário, estamos fazendo hoje um processo de melhoria mais forte nos produtos que nós usamos. É uma melhoria porque nós usamos menos agrotóxico hoje. Estamos usando mais bioinsumos. E aí vem o alimento com maior garantia, vem a preservação do meio ambiente e para nós produtores rurais, o nosso ganha-pão está na terra. Se nós não cuidar da terra, é como o pai destruir o filho, não tem sucessor. Exato, é verdade. É uma corrente que se quebra e não dá. Agora, o que a gente tem de novo no Show Rural, 36ª edição? Todo ano a gente tem uma porção de novidades, são muitos implementos, são muitas tecnologias, serviços que são criados a partir da necessidade de quem está no agro. O que a gente pode destacar dessa edição, seu Dilvo? São 600 empresas e as 600 maiores empresas do mundo do agronegócio. Então, lá tem empresas do mundo todo. O destaque, a ciência, a academia e todas as universidades, todas as empresas que têm os seus escritórios e os seus processos de desenvolver novas tecnologias do mundo todo estão presentes. Então, esses outros anos nós tínhamos 3, 4 mil novidades tecnológicas, esse ano há muito mais novidades. Como um exemplo do que eu estou afirmando aqui, as empresas não abrem enquanto não chegar na segunda-feira, dia 5, porque as empresas
começam a divulgar isso aí, porque eles querem fazer a surpresa para o seu cliente. Como o evento é do 5 a 9 de fevereiro, vai ter o grande dia quando se abrirem-se as cortinas. Mas a amostra disso está o investimento que estão fazendo e nós estamos lá diariamente, o número de variedades novas de tecnologias para o plantio da soja, novas variedades de sementes, assim para a soja, para o milho, para o trigo, para o feijão, para o arroz, que já estão os canteiros lá, nós que estamos lá diariamente já estamos vendo os canteiros e um número maior do que os anos anteriores de variedades novas. Porque vamos fazer aqui uma analogia. Tudo que nós estamos colhendo hoje, nós, produtores rurais, pertence ao passado. Hoje, o dia de hoje pertence ao passado. E qual é o futuro? O futuro, por exemplo, para nós, produtores rurais, é a partir de 5 a 9 que vai aparecer a tecnologia que nós iremos usar a partir do dia 10 dentro da nossa propriedade. E aí que está a ligação. Show rural, tecnologias, novidades. Principal objetivo, preservação daquilo que é mais precioso para nós como meio ambiente. E é um evento que reúne as empresas mundiais, então não tem como nós, produtores rurais, percorrer o mundo. O mundo vem até nós. O mundo vem até nós depois de uma viagem, né, de volta dos Estados Unidos. Não é folclore, isso realmente aconteceu. Seu Dilvo, Rogério, equipe toda da Copavel aí, tiveram a grande ideia, a sacada mesmo, né, para transformar a nossa Cascavel, transformar o Paraná nisso que tem em termos de importância, de relevância para a América Latina, inclusive em termos de agronegócio. Como o senhor falou, caravanas da Holanda, especialistas, trabalhadores do agro da Holanda, de outros tantos países vindos a Cascavel para se inteirar de toda essa tecnologia. Mas eu preciso pôr uma vírgula aqui, de falar que toda essa história, ela impacta na vida da Dona Maria, do seu Zé, do seu João, que não tem a chácara, que não tem o sítio, que não tem a fazenda, mas que depende do agro. A gente humaniza sempre o show rural, porque essa feira, esse evento, ele não faz brilhar os olhos só do produtor, só de quem está no agro, né, seu Dilvo? É das famílias. Isso sem contar na geração de emprego, na renda e tudo mais que a gente tem de forma direta ou indireta. Hoje no guarda-chuva da Copavel são quantos mil trabalhadores e famílias que dependem? 7 mil trabalhadores, 8 mil associados, são 15 mil famílias, que isso representa uma cidade de 60 mil habitantes. E como que vocês fazem dentro da Copavel para mostrar para a Dona Maria a importância do agro nesse cenário? Primeiro, nós podemos estar em crise, podemos estar com alguns setores que não estão andando bem no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, não vamos aqui trazer só o Brasil, porque existe uma recessão mundial. Mas uma coisa é certa, Valdinei, continuamos sendo alimentados 3 vezes por dia e necessitamos. Então, a produção de alimentos, cada ano ela é mais crescente, porque independente do ciclo econômico, independente da situação, de qual país que nós nos referimos, continuamos alimentando 3 vezes ao dia. E depois, nós estamos com 7,4, 7,5 bilhões de pessoas. Logo ali, 2050, que é o tempo... Está ali. Está ali. Vai para 9,5, 10 bilhões de pessoas. Imagine quanto mais nós vamos crescer. Exato. E aí, os produtores rurais, ligando os produtores rurais com a dona de casa, cada dia mais esse alimento que a senhora tem é um alimento com maior segurança, porque quando nós falamos, estamos diminuindo os químicos para a proteção à planta, então aumentando o biológico, visa dar protegido 100% hoje, mas visa aumentar essa garantia. Por exemplo, quando você compra alface ou qualquer outro produto, hortifruti granjeiro no mercado, tem lá o produto normal, com todas as garantias, e tem também o produto orgânico. E nós, no processo da agricultura, estamos caminhando exatamente nisso. Mas imagina que uma horta tem 20 metros por 50. Imagina uma lavoura que tem quilômetros e quilômetros o tamanho. E aí vem aquele assunto, produção de alimentos. E aí o show rural tem que levar uma visão, aumentar a produtividade com segurança, com proteção ao meio ambiente, né? E o alimento, o Brasil hoje usa 9% do seu território para o plantio e cresce 3, 4% ao ano somente nas inovações tecnológicas. E essas inovações tecnológicas são cada vez mais ligadas
a produção com menos agrotóxico, mais segurança. Então, acho que esse que é o grande mote do tecnologias e inovações, mas sempre presente numa chamada mundial do momento. De qualidade de vida, de saúde, enfim, de prevenção, de preservação. Eu vou fazer uma pausa com o senhor aqui, rapidinho, eu tenho que trazer um recado aqui, já volto porque eu quero falar mais sobre o nosso show rural, 36ª edição do